Bom, então vamos dar início à nossa palestra, tão esperada palestra. Eu queria convidar aqui para sentar um pouco, explicar para vocês como é que é o método aqui. Eu vou convidar os palestrantes, os debatedores para cá, apresentá-los e depois a Letícia vai iniciar a sua apresentação, ok? E teremos um momento aqui com o Rafael Saldanha para que nós possamos debater aí os assuntos que foram colocados aqui na palestra, ok? Então, gostaria de chamar aqui a empresária do ramo da alta tecnologia, soluções para a indústria brasileira, Letícia Catel. Ela é especialista em mercados internacionais e assuntos empresariais, formada em negócios internacionais pela Unip, MBA em gestão empresarial pela FGV, é pós-graduada em economia pela escola austríaca, no curso no Uniítalo, não é isso? Uniítalo, iniciou a carreira na indústria bem cedo e tudo, é uma jovem promissora empresária, é membro do Instituto IFL, Instituto Sem Fins Lucrativos, dedicado a formar jovens lideranças com base nos valores de Estado de Direito, liberdade individual, livre mercado e respeito à propriedade privada. E é parceira, Associate Partners, do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Tá? Letícia Catel, palmas para ela. Gostaria de chamar aqui também nosso amigo e sempre participante aí dos movimentos e junto conosco aí há muitos anos, o nosso advogado especialista em direito tributário, empresarial e econômico, sócio do escritório Mendes Bezerra Advogados, com atuação em planejamentos estratégicos e recuperação de empresas em crise, professor em cursos de pós-graduação da Unifor e no CDL, escritor das obras jurídicas pelas editoras Saraiva e Ideal, presidente do Instituto Liberal do Nordeste, IRIM, Rafael Saldanha. Show. O tema de hoje, gente, desburocratizar para avançar. É um tema que eu acho que é bem-vindo nesse momento, né? Justamente que nós estamos ansiando por renovação na Câmara de Vereadores, renovação nas prefeituras, esperando aí que algo realmente mude, para que mude as nossas vidas, os nossos futuros, os nossos filhos, enfim. Então a Letícia vai trazer uma experiência, apesar de ser jovem, a jovem empresária, ela tem uma larga experiência, ela anda muito pelo mundo afora, Alemanha e etc. e tudo, participando de palestras, de eventos e aplicando aquilo que é bom e é melhor para as empresas dela no dia a dia, e hoje ela é uma empresária bem sucedida. Então a Letícia vai começar aqui a palestra dela, tá? Queria agradecer a vocês todos pela um pouquinho aí da demora aqui pelo atraso, mas vocês não vão se arrepender, tá? Obrigado aí, Letícia, obrigado por ter vindo, aceita o convite aqui do Novo. Em nome do Novo, nós queremos dizer que você sempre será bem-vinda aqui a Fortaleza e traga sempre novas ideias, novas palestras, novos temas, porque as pessoas estão ávidas aqui por novidades. Boa noite. Agradeço o convite do Novo, o convite do Marcelo, a todos que estão aqui, com o tempo de vocês. Muito obrigada. Vou falar um pouco sobre protecionismo, liberalismo e burocracia, né? Essa daqui é uma tabela bem interessante que mostra a porcentagem de imposto para cada tipo de produto. Então, tênis importado, 58%, o nacional, 48% mais ou menos de imposto. Gasolina, 56%. Cerveja, 55%. Na verdade, a média de imposto que nós pagamos em todos os produtos é de mais ou menos 40%. Então, uma carga tributária muito alta. Então, praticamente, a gente sempre paga 2 e acaba levando 1. O governo sempre fica com a maior parte. Os brasileiros, pra vocês terem uma ideia, nós trabalhamos 153 dias do ano só para pagar impostos. Ou seja, esse ano nós trabalhamos 5 meses só para pagar essa carga tributária. Então, a burocracia fiscal no Brasil, ela é a maior do mundo, como vocês podem ver aí, uma notícia que saiu no Estadão. Então, todo aquele de imposto que nós vimos, as empresas que têm que recolher, e para elas recolherem, a burocracia é muito grande. A contabilidade que tem que ser feita para pagar os impostos é gigante.
E isso despende muito tempo do empresário. Então é um gasto, além do imposto ser alto, para administrar toda essa burocracia que é exigida das empresas. Então, para vocês terem uma ideia da quantidade de leis absurdas que nós temos o tempo inteiro, emperrando a vida dos empresários. Essa, no caso, é uma lei que surgiu depois de uma promoção que o Habib's lançou. Não sei se vocês lembram a promoção dos 28 minutos. Se você fizesse um pedido e não entregasse em 28 minutos, você não pagava. Que eu achava ótimo, né? Todo mundo pedia, lá eu ficava torcendo para que atrasasse, para não ter que pagar. Daí veio um deputado, uma genial ideia de fazer essa lei para proibir entregas rápidas, porque segundo ele isso fazia com que os motoboys tivessem que correr muito para cumprir com o prazo. Então matou isso. Pode voltar para mim. Então eu que gostava muito ali, tinha pressa, quando eu estava com muita pressa para comer alguma coisa, eu ligava para o Habib's, porque eu sabia que eles iam entregar rápido, que eles tinham essa intenção, eles precisavam entregar rápido, senão não ia pagar, né? Agora ele entrega na mesma velocidade das outras empresas, que é os 50 minutos, 60 minutos, que normalmente demora. Então matou esse negócio. Para o empresário ele não tem mais vantagem de entregar assim tão rápido mais do que a concorrência, porque ele não pode fazer propaganda para isso. E as pessoas também não têm mais essa motivação de pedir do Habib's, porque ele não vai entregar em 28 minutos mais. Teve um deputado tucano, ele propôs essa lei, que seria para que as entregas não atrasassem mais. Porque com certeza estava um dia que ele estava com fome, ele pediu um delivery lá, pediu um hot dog, estava morrendo de fome, e atrasou a entrega. Então ele teve teve essa ideia de que não poderia demorar mais do que 50 minutos durante a semana, e aos finais de semana não poderia passar de 60 minutos. Se passasse no primeiro atraso, teria que pagar uma multa de R$300. E daí do segundo ao sétimo atraso, teria que pagar R$700. Depois do sétimo, ele ia perder o alvará do restaurante. Então vocês imaginam, no caso do McDonald's faz centenas de entregas por dia. Sempre vai ocorrer atrasos, às vezes um acidente no trânsito, ou um pneu fura, acontece alguma coisa, que a empresa ela não quer atrasar o pedido, porque se atrasar, vocês vão ficar insatisfeitos. A gente vai ligar reclamando, não vai pedir mais empresa. Então não precisa de uma lei dessa, fazendo com que ela não atrase. Ela não quer atrasar o pedido, ela quer entregar o mais rápido possível para deixar todo mundo feliz, né? Então, com uma lei dessa, imagine, você não pode prometer 28 minutos, mas você também não pode atrasar, né? Você não pode fazer mais do que 50 minutos. Então imagina, daqui a pouco, se uma coisa dessa for para frente, as empresas não vão mais fazer entrega nenhuma. A gente vai ter que pegar o nosso carro e buscar uma pizza ou o que a gente quiser. Porque o risco e o custo para a empresa, caso ela atrase, vai ser muito alto. Então a gente prende a iniciativa privada, faz essas leis absurdas e ela desiste de empreender, de ir para frente, gerar emprego. Então, muitas vezes acontece esse tipo de ideia absurda, né? Em base com aquela lei lá do Habib's, de 2011, a Justiça, agora em 2016, ela entendeu que remunerar motoboys por número de entregas é ilegal. Então, imagina, os motoboys que estavam na CLT, que tinham carteira assinada, agora é que não vai ter mesmo. Os poucos que tinham vão sair, porque eles não são mais remunerados, né? Então, com esse tipo de lei, a gente joga na marginalidade ali da lei pessoas que poderiam estar, por exemplo, com carteira assinada e tal, apesar, eu digo, da CLT ser super arcaica e realmente precisar de uma reforma. Mas a gente vê que é uma bola de neve. Vem uma lei, depois vem outra mais absurda, e em base naquelas a justiça tem outros entendimentos e cada vez vai piorando mais. E se fosse assim, a gente tinha que proibir os taxistas também, porque eles são remunerados, né, por entrega, por corrida, né? Então esse tipo de burocracia, esse tamanho de burocracia, ela mina a competitividade das empresas. Inclusive, acho que muitos aqui tem empresários, tem bastante. Quantos empresários tem aqui? Então, vocês já devem ter ouvido falar desse novo ICMS.
Ele foi criado para resolver um problema que o próprio governo criou, que é a guerra fiscal. Que cada estado tem uma alíquota diferente, então para tentar resolver o problema que eles mesmos criaram, eles inventaram agora esse novo ICMS. Sempre quando eles vêm com uma nova invenção, eu fico morrendo de medo, porque você nunca sabe, parece que eles não pensam para fazer as novas leis, né? A maioria dos nossos deputados. E esse ICMS, ele foi, inclusive, aprovado por unanimidade no Congresso. O que é absurdo que ninguém deve ter parado para pensar no tempo que vai ser gasto para as empresas administrarem esse novo ICMS. Porque hoje como é que era? Você faz a venda da mercadoria, você vai pagar um DARF no final do mês. Pronto. Com o novo ICMS, você vai ter que imprimir um DARF com a diferença do imposto para o estado de destino do cliente. Você vai ter que emitir também um DARF de apoio, amparo à pobreza, que também tem de 2%. Você tem que preencher esse DARF, pagar esse DARF antes de enviar a mercadoria para o cliente. Então, criou uma burocracia muito grande para as empresas pequenas e elas não estão conseguindo, muitas estão fechando porque não têm dinheiro, não podem pagar mais um funcionário para cuidar especificamente de mais essa burocracia que foi criada. Eu vou mostrar para vocês um relato de um empresário que ele teve que, infelizmente, encerrar as atividades dele exatamente por causa dessa lei do novo ICMS. Então, a partir de agora, o que eu preciso fazer? O que o site do Caneco precisa fazer? Ele precisa receber o pedido do cliente, analisar para que estado vai ser enviada essa mercadoria, calcular essa diferença de ICMS, acessar um site que muda de estado para estado, onde eu vou emitir uma guia para pagar essa diferença de ICMS, desse 40%. Vou ter que emitir essa guia de uma forma extremamente burocrática. Eu preciso preencher manualmente todos os campos com dados do emitente, dados do cliente, com nome, CPF, endereço e o cúmulo do cúmulo. Eu preciso digitar aqueles 44 dígitos da chave de acesso da nota fiscal. Então ficou um sistema extremamente burocrático. Outra coisa, dos 27 estados do Brasil, 21 também possuem o Fundo de Combate à Pobreza, que varia, que em média é 2%, que é outra guia que eu preciso emitir da mesma nota fiscal para recolher esse 2% para o estado de destino. Então, se eu acordar e chegar aqui na minha empresa e eu tiver 30 pedidos no dia de hoje, eu deveria estar muito alegre, muito contente, mas eu vou estar frustrado, porque desses 30 pedidos eu terei que emitir nada menos de 60 guias de recolhimento de impostos. Eu terei que emitir elas antecipadamente, porque eu preciso emitir, pagar, grampear na nota fiscal. Isso mesmo, na era do e-commerce, na era da tecnologia, eu preciso grampear essa guia paga na nota fiscal para aí então conseguir despachar para o meu cliente. Então a burocracia, ela ficou, no nosso caso, inviável. Nós somos uma empresa pequena, nós somos uma pequena empresa, muito enxuta. Para eu fazer isso, eu teria que contratar mais uma pessoa que cuidasse somente dessa burocracia, o que inviabiliza o meu negócio. Se essa lei não for revogada, o e-commerce o Caneco ele ficou inviabilizado. Isso a gente fala com muita tristeza no coração, porque o nosso objetivo era muito grande. A gente gostaria de galgar um caminho longo nesse negócio, mas infelizmente a gente resolveu suspender as vendas. Então, enquanto essa lei não for revogada, eu acredito que ela não vai ser revogada, porque isso foi uma lei federal. Por incrível que pareça, os nossos deputados estudaram durante muito tempo para fazer isso. É um imbróglio fiscal do Brasil, né? Essa é a notícia que eu tenho para dar para vocês, com realmente muita tristeza, porque é muito trabalho. Mas, tudo bem. Se você gostou, não tem como gostar de uma notícia dessa, mas se você entendeu por
ver, a gente pede desculpa, mas faça um pouco melhor, divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo, para todos saberem o que esse governo, o que o governo em si, todos os políticos estão fazendo com o nosso país, o que eles estão travando os pequenos negócios, os pequenos empreendedores. Desculpa. Vamos divulgar esse vídeo porque eu penso o seguinte: esses políticos que estão aqui, eles não deram conta do recado, eles não estão dando conta do recado, eles não estão fazendo o nosso Brasil evoluir. Realmente um relato bem emocionante, para vocês terem uma ideia do quanto o governo prejudica principalmente os pequenos e os médios empresários. Essa daqui é uma tabela onde mostra a quantidade de horas despendidas pelas empresas apenas para lidar com a burocracia. O Brasil está em primeiro lugar. As empresas gastam 2.600 horas. É a maior do mundo para lidar. Em segundo lugar, vocês veem ali o México com 334 horas. Eu aqui essa diferença aqui é mais feia do que 7-1 lá que a Alemanha dá no Brasil, porque é muito absurda. Se a gente olhar ali, pode voltar um pouquinho, a gente tem a Inglaterra. A Inglaterra, ela passou por uma grande reforma e hoje despende só 110 horas, né? Vou contar para vocês um pouquinho da história da Grã-Bretanha, desde a da Primeira Guerra Mundial, e também um pouco da Alemanha, a diferença dos dois países e o que fez a Alemanha se tornar a potência que ela é hoje. Então, um vídeo para mostrar como The British freed themselves from suffocating feudal regulation centuries before the Europeans. While serfdom still existed in large parts of Europe, the free British were carrying out the great commercial and industrial revolutions that gave birth to the modern world. In the 19th century, unregulated Britain was the pioneer of global free trade, workshop of the world, dominating the world economy like a leviathan. Even on the eve of the First World War, Britain was building around 60% of the world's commercial ships and owned almost half the world's cargo-carrying ocean-going steamers. Aí mostra nesse vídeo a potência que a Inglaterra era no século XIX. Ela foi o berço da Revolução Industrial. E com a chegada da Primeira Guerra Mundial, o governo aumentou muito a regulação da economia. Antes ela era totalmente desregulada e por isso é um dos motivos por ela ter sido o berço da regulação industrial. E com a chegada da Primeira Guerra, o governo ele teve que interferir muito na indústria nacional. Eles colocaram vários novos ministérios para controlar a economia, para utilizar a indústria para fazer fabricação de equipamentos bélicos, para várias coisas. Então, foi regulamentando a indústria cada vez mais. A Inglaterra estava do lado que venceu a Primeira Guerra Mundial. De voltar. E com a chegada da Segunda Guerra Mundial, o controle aumentou ainda mais sobre a economia. E cada vez foi aumentando a regulação, a indústria foi ficando cada vez mais ineficiente, não era nem de perto o que era já no século XIX, se perdeu realmente isso. A inflação começou a ficar altíssima, muito alta na Inglaterra, começou a ter racionamento de alimentos e a situação ficou extremamente complicada. A Inglaterra acabou ganhando, né, a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, como todo mundo sabe, saiu perdedora. E com isso, por ter ganho a guerra, veio o sentimento que a regulação governamental era boa para a economia. E que se mostrou depois que realmente foi um desastre. Os racionamentos de comida continuavam depois da guerra. Então ali tem até uma foto que mostrava o quanto que cada pessoa podia comprar de alimento. A inflação estava altíssima, a semana só tinha 3 dias, o custo do carvão subiu muito, então a indústria não conseguia ser mais competitiva, porque o custo dela estava muito alto, e o governo estava apoiando, dando muito apoio a indústrias falidas. Então pegava o dinheiro do contribuinte para sustentar indústrias falidas.
além de ser extremamente protecionista com as indústrias. Não queria que produtos internacionais entrassem na Inglaterra e queria simplesmente que a indústria nacional suprisse toda a demanda, o que ela não conseguia fazer. Que é um vídeo da Alemanha para vocês terem ideia de como ela ficou depois da Segunda Guerra Mundial. Over in Germany, it was a different story. The war had left Germany little more than smoking rubble. West Germany would receive some martial aid, but only less than half the amount sent to Britain. At the end of the Second World War, Germany was a ruin. If you see the old footage, it was absolutely flattened. Germany needed a miracle, and this was the man who performed it. Então, logo na primeira eleição, quando foi destituído, acabou o regime socialista do Hitler, e entrou o Erhard Ludwig como ministro da Economia, e ele estava disposto a realmente fazer a diferença e transformar a Alemanha. O que ele fez? Ele derrubou todas as tarefas tarifárias, barreiras tarifárias que a Alemanha tinha, acabou com o protecionismo da indústria nacional e deixou que produtos internacionais entrassem livremente e acabou com o apoio a indústrias falidas. E ele tinha a visão que a empresa, que a economia devia ser regida por empresas privadas e que não deveria ter todo esse controle, esse protecionismo estatal como estava tendo na Inglaterra, e aquele é um exemplo do que deveria ser feito para você realmente afundar a economia. E foi o que aconteceu. A Alemanha, no caso, com esse plano, apenas 6 anos a Alemanha se recuperou. Então, as empresas, elas se ergueram com seus próprios pés, sem o apoio do governo, e ela se transformou, em pouco tempo, na terceira maior economia do mundo. Ela estava destruída, totalmente destruída, saiu como perdedora da guerra, se reergueu, e a Inglaterra ainda estava em frangalhos. A Alemanha estava se recuperando, e a Inglaterra ainda com racionamento, da mesma forma como estava quando acabou a guerra, praticamente. Até que veio o mercado comum europeu, que depois acabou se transformando na União Europeia, que nós conhecemos hoje. A Inglaterra, como ela estava numa situação muito difícil, ela estava vendo todos os seus vizinhos se reerguerem e melhorarem suas economias. Ela falou, olha, eu tenho que seguir esse pessoal, tenho que fazer o que os meus vizinhos estão fazendo, eu preciso sair dessa crise. E ela viu o mercado comum europeu como uma salvação para ela naquela época. Foi por isso que ela entrou. The common market. In the greatest free trade experiment of modern times, the barriers are going up between 6 European countries. Barriers up, tariffs down. That is the meaning of the common market, formed by France, Italy, Western Germany, with Holland, Belgium and Luxembourg. They will reduce and eventually abolish trade barriers between themselves, and at the same time maintain a common tariff against the world outside. Joining the EEC seemed like a great idea. It meant escaping the dismal, dreary confines of post-war Britain. In the 70s, we had terrible problems. We had double-digit inflation, the 3-day prices and incomes policies, and we looked across the channel and we thought, these chaps are doing something right. At that time, Britain was a very centralised place, a very over-bureaucratic and regulated place. Europe was a much more competitive and free-trading place, and it looked like the future. Europe was the future. Europe meant sun and wine and fancy food like pasta. It meant going out into the world and opening up and hopefully becoming more like powerhouse Germany. But the architect of the EEC was not German, he was French. Jean Monnet was steeped in the French bureaucratic big state tradition. Indeed, he had spent the Second World War in Britain, helping to create the very regulations which had all but destroyed the post-war British economy. When Britain joined in 1973, we should have seen what was coming. When the documentation was brought in for signing, it took 2 strong men to carry it. Of a new and a greater united Europe. Vocês acharam muito da Inglaterra, a gente agora vai ver do Brasil. Esse é o
legislação brasileira apenas para pagar impostos. Não dá para ver a comparação. Está falando que precisou de 2 homens fortes para brasileiras, vai precisar no mínimo de um caminhão. E o que se dá isso? A quantidade de leis que são criadas o tempo todo, uma lei, como eu dei o exemplo ali do Habib's, uma para consertar outra, depois outra, e acaba criando aquele entrave que a gente tem hoje. Outra coisa que realmente é um problema muito grande para a economia brasileira é o protecionismo. Como, por exemplo, a indústria do aço estava pedindo recentemente para que as barreiras tarifárias subissem e também as barreiras não tarifárias, que são as cotas para importação. Então isso é para proibir que o produto internacional entre e proteja a indústria brasileira. Isso é muito ruim, porque quando as associações, quando as empresas vão até o governo, fazem lobbies pedindo para que aumentem os impostos do importado, pode voltar, prejudica muito toda a cadeia de indústria nacional. Porque imagine no caso do aço. O aço, com ele você precisa do aço para construir pontes, máquinas, carros, diversos bens e produtos diferentes. Então, quando você aumenta a barreira, você está proibindo que um aço barato e bom venha para o mercado nacional. E você está aumentando o preço do aço para toda a indústria. Então, quando nós tínhamos uma empresa ineficiente que está sendo bancada, está sendo ajudada pelo governo, nós vamos ter várias ineficientes. Porque nós aumentamos o preço do aço importado, nós aumentamos dos rolamentos importados, dos retentores importados, de vários equipamentos, de tudo importado nós aumentamos. Entendeu? O fabricante de máquina, a hora que ele vai vender a máquina dele no mercado internacional, ele não consegue, porque o custo dele ficou tão alto, que ele não vai conseguir competir com a China, ele não vai conseguir competir com uma série de países aí. Então, uma única proteção à indústria prejudica todas as outras. Uma bola de neve, isso acontece muito no Brasil. Nós temos protecionismos a várias indústrias. E isso, se não baixar, se a gente não conseguir começar a mudar essa realidade no Brasil, a gente não vai conseguir competir internacionalmente. Esse é um ranking, para vocês terem uma ideia, a posição do Brasil. Vocês podem ver que todos os 25 países mais livres, eles são, sem exceção, os mais ricos. O Brasil, ele está ali na 100ª posição. Inclusive, esse ranking é de 2013. Saiu o ranking de 2014 e o Brasil caiu 24 posições. 24 posições em apenas um ano. Esse é um gráfico que mostra a liberdade econômica e o crescimento econômico. Ou seja, as nações mais livres seriam Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, Singapura. Todas elas estão ali nos países mais livres. E nos países menos livres, nós temos a China, Brasil, Venezuela. A China estava ali mais no meio termo, no amarelo, né? Mas ali seriam todas as nações pouco livres, como nós vimos no outro gráfico. Então isso você vê, é claro que quanto mais liberdade econômica, mais liberalismo, mais a economia cresce. Esse é um gráfico onde ele mostra a liberdade econômica e os níveis de pobreza. Então muitos dizem, nossa, nós precisamos erradicar a pobreza, muitos políticos falam, se preocupam tanto com a pobreza, mas parece que eles não sabem isso. Que a única forma de você realmente erradicar a pobreza não é com Bolsa Família, não é com nada desse assistencialismo, usando o próprio dinheiro deles, eles roubam do pobre para dar para ele e falar que está dando uma boa ação, que está tirando ele da pobreza. E não está fazendo isso. A única coisa que realmente vai trazer progresso de volta para o país é o liberalismo e vai tirar as pessoas da pobreza. Vocês podem ter uma ideia ali dos países o país menos liberdade, né, onde tem mais pobreza. Eles têm uma pobreza de 30% a média. Pobreza moderada, 48%. Pobreza moderada é uma pessoa que vive com $3,10 por dia, que já é bem pouco. E a pobreza extrema, $1,9 ao dia. Se a gente for ver a porcentagem dos países livres, é drasticamente menor. É isso que erradica a pobreza.
não é política assistencialista. Isso é tudo enganação, isso é só política para ganhar voto. Esse também é um gráfico bem interessante, que é a liberdade econômica e os salários dos 10% mais pobres da população. Então a média nos países com menos liberdade é de $1.000, $1.000,80. Nos países com mais liberdade, os 10% mais pobres, é de 11 mil ao ano. Então você vê a diferença absurda, 10 vezes mais. Esse é um gráfico também que ele mostra os países mais livres, eles oferecem mais acesso à água tratada e saneamento básico. Então, com a liberdade econômica, os empresários eles estão mais livres para inovar e promoverem várias soluções para a população. Você não precisa do governo fazendo esse tipo de coisa, você não precisa do governo para prover saneamento básico, água tratada. A iniciativa privada ela pode sim propor soluções para isso. Como nos países mais liberais existem muitas soluções e a gente vê que realmente a diferença aí. Esse outro gráfico que ele mostra liberdade econômica e expectativa de vida. A gente vai de 64 anos para 80 anos de idade. Então, como você tem aí a água mais tratada, você tem mais saneamento, como você tem várias coisas, isso vai subir a qualidade de vida das pessoas e a expectativa de vida delas também. Isso também mostra que muitas pessoas pensam que o progresso, o desenvolvimento vai prejudicar o meio ambiente, só que isso está totalmente errado. As nações mais livres são as que mais cuidam do meio ambiente. Então o progresso ele traz melhora até para os animais, para as plantas, para tudo, meio ambiente, para tudo, água, para tudo. Os países livres também remuneram melhor seus professores. São também os países onde tem a maior quantidade de universidades e ainda de boa qualidade, ali as universidades no top 50, no top 10. No Brasil a gente não tem nenhuma. Nos Estados Unidos, você pode ver Singapura, onde tem um top das melhores universidades. Também quanto mais liberdade, maior desenvolvimento social e renda per capita. A gente vê ali na lanterninha Angola, Índia, China, Filipinas, o Brasil ali mais ou menos no meio, e bem para cima, Estados Unidos, Suíça, Canadá. E aqui muitos esquerdistas, muitos socialistas, eles ficam dizendo que a liberdade econômica não deu certo. Então, eu queria saber, aqui por essa foto, onde é que foi que o liberalismo, que a liberdade econômica não deu certo. Porque ali, quanto mais vermelha, vou voltar um pouquinho, quanto mais vermelha, mais controlada a economia e menos liberal ela é. E eu duvido que alguém não gostaria de morar ali no Canadá, na Inglaterra, na Austrália, né? Vou mostrar um vídeo agora de uma das percursoras da transformação da Inglaterra. Depois que ela entrou no mercado comum europeu, quem foi responsável por realmente transformar a Inglaterra e fazer a potência que ela é hoje. In the spring of 1979, in the wake of Britain's winter of discontent, won a landslide victory. The Iron Lady took the helm of a fading Britain, the sick man of Europe, as it had come to be known. But she refused to accept that decay was inevitable and that the job of the British government was to manage decline. Britain, she believed, could do better. Some socialists seem to believe that people should be numbers in a state computer. We believe they should be individuals. We're all unequal. No one, thank heavens, is quite like anyone else, however much the socialists may pretend otherwise. And we believe that everyone has the right to be unequal. But to us, every human being is equally important. And while she had no shortage of critics, the Prime Minister is aware that I detest every single one of the domestic policies. I've never hid that. I think that the Honourable Gentleman knows that I have the same contempt for his socialist policies as the people of East Europe have experienced. She was secure in her faith that her conservative vision was right. One of the great debates of our time
is about how much of your money should be spent by the state and how much you should keep to spend on your family. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. She knew what Ronald Reagan knew, that free markets and a free people are the best defense against tyranny, and that peace comes through strength, not accommodation. Mr. Speaker, wars are not caused by the build-up of weapons. They are caused when an aggressor believes he can achieve his objectives at an acceptable price. America now stands at a crossroads. One path leads to deficits, decreasing influence, and decline. The other, a renewed American dream we all want. Mr. Chairman, people want to live in peace. Real, lasting peace. The peace that comes from independence of the state and being able to run your own life, spend your own money, and make your own choices. And above all, the peace of a country which is properly defended against any potential adversary. As we take stock of our choices, the legacy of Britain's Iron Lady remains a steadfast guide. E é esse tipo de político que nós precisamos no Brasil. Políticos que não tenham medo de tomar medidas impopulares, porque serão elas que vão fazer a reforma do Brasil, vão transformar o Brasil que a gente precisa. São medidas, em geral, que podem ser dolorosas, que no primeiro momento vão parecer que estão erradas, mas não estão, porque são de reforma. É tirar do status quo que nós estamos agora e realmente mover a gente para uma economia mais liberal, que é a única coisa, eu repito, que vai mudar o Brasil. Então nós temos que procurar candidatos políticos que falam que querem reduzir o Estado, que querem reduzir os impostos, que apoiam a iniciativa privada, desde o pequeno empresário, o autônomo, todos, o médio empresário, precisam ser ajudados, mas não com BNDES, não com políticas do governo dando dinheiro para eles, não. É com liberalismo, é cortando impostos, é melhorando, mudando a CLT, que hoje prejudica tanto o trabalhador como a empresa. Este tipo de medida que o país precisa para ele realmente progredir e sair desse baixo crescimento, dessa deflação, esse baixo crescimento que nós estamos. Seria bom, né, se tivesse deflação, que a gente está com inflação muito alta, né? E eu finalizo a palestra com essas duas frases da Margaret Thatcher, quando ela esteve em São Paulo. Ela falou sobre o governo brasileiro, do que a gente precisava fazer. Muito obrigada. Eu queria convidar agora o Rafael Saldanha para compor aqui, na frente aqui, o debate. O Rafael, que vai nos abrilhantar aqui também com seus comentários e observações. Obrigado, Rafael. Continuar de pé seguindo o padrão da Letícia. Fico muito feliz com esse convite. Sou presidente do Instituto Liberal do Nordeste, iniciando em maio essa missão, essa jornada. O Instituto Liberal, ele é apartidário, vou utilizar até a frase da Renata, suprapartidário, mas que tem total interesse de prestar apoio intelectual, cultural, com manifestações de rua também, a todos aqueles movimentos que tenham essa vertente, como tem o Novo, e como tem tantos movimentos em Fortaleza. Fortaleza é um berço de muito do que vem acontecendo no Brasil, é um caldeirão de novas ideias, ou talvez não tão novas, mas ideias adormecidas e que de certa forma, nós estamos retomando. Eu até gosto dessa ideia de retomada. Não há nada de novo do que nós estamos fazendo, muito pelo contrário, nós estamos tirando algo novo que é muito ruim e de repente trazendo um pouco mais de dignidade. Coisas que antes eram tidas como bem certas, hoje se colocaram em dúvida e nós temos que trazer essa certeza novamente. Mas a palestra da Letícia foi fantástica, brilhante, sem dúvida. E nessa minha missão aqui, né, de debatedor, eu tenho um pouco de papel
não vou dizer advogado do diabo, não é para tanto, mas de acrescentar uma visão. Vou trazer nesse ponto. Essa visão de um retrato econômico, que é uma visão que o Brasil precisa receber essa foto. A foto da conta que ele está pagando, a conta tributária, a conta da burocracia, a conta de pessoas que se elegem com um discurso cheio de belas intenções e que na prática resulta num total contrário disso, de um aproveitamento de certos monopólios, de certos oligopólios, de políticos que se enriquecem muito dizendo que vão tirar as pessoas da pobreza. Mas a visão que eu vou tentar complementar talvez seja uma visão um tanto mais política. A economia, pelo menos vejo eu, muito mais como uma consequência do que propriamente como uma causa em si. Vou tentar explicar. Não há no mundo, pelo menos assim, vamos adotar aqui uma premissa, quem aceite de bom grado um aumento de imposto, assim, com muita felicidade. Não se chega com a proposta de vamos ter impostos altos e todo mundo acha que é plausível, vamos. Ninguém chega com vamos ter muita burocracia. Não é muito plausível que se chegue com a foto e alguém queira. Mas como se chega a esse retrato? O que faz com que as pessoas tolerem essas consequências? Que causas foram essas? E como consertar isso? Que é uma coisa que no final eu vou trazer aqui para a Letícia como pergunta. Eu vou pegar pontos, de certa forma até ousados de falar em tão pouco tempo, mas que eu acho que vale a pena trazer para cá. Vamos para o campo da ciência política, por exemplo. Há um marco na ciência política que são os trabalhos de Maquiavel, por exemplo. A maioria das pessoas conhecem apenas um livro dele, que é o pior deles porque foi mais tendencioso. Mas Maquiavel escreveu mais do que o Príncipe. Ele escreveu também Discurso às Cartas de Tito Livre, escreveu sobre República, enfim, ele escreveu sobre mais coisas. Mas Maquiavel criou uma forma nova de se ver política, que é uma estética da má política. Maquiavel não fez um retrato da política, ele fez um retrato que estava na cabeça dele sobre política, de que a política é má, e de que o bom político é o mau político. E de certa forma essa visão dessa ciência política nos contamina até hoje. Toda vida que alguém pensa em boa política, ele sempre pensa como algo irrealizável. Ou se alguém chega com boas propostas, como deve ter chegado o Rodrigo, o Marcos Lira, o Fred, aos seus candidatos, todos aqueles que receberam aquelas propostas ficaram com um pé atrás, o Jorge também está ali, mais um, que alguém deve ter dito, pô, esse cara é um sonhador, esse negócio não dá certo, porque a política não se faz desse jeito. A política se faz de uma forma ruim, não se faz dizendo verdades, se faz se enganando. Eu acho que se há uma coisa que esta direita, nova ou velha, mas eu me preocupo mais se ela vai estar certa ou não, se essa nova direita está pronta para dizer verdades. Porque se ela não estiver pronta, eu espero que ela nem se eleja. Nós precisamos dizer verdades. Quanto mais duras, quanto mais feias elas sejam, nós precisamos dizer. E dizer rápido, dizer na cara, e dizer sem muita preparo. É preciso dizer. É preciso dizer, olha, não ensine meu filho de 5 anos sobre questão de gênero. Não venha me dizer sobre aborto, já que você não tem sequer segurança sobre vida ou não, na dúvida você escolhe matar. Não me venha dizer, você tem que falar essas coisas. E tem que falar na cara, tem que falar rápido. Né? Não me venha falar de protecionismo, você tem que afastar isso. Né? Mas nós temos essa visão de que a política ficou distante demais dos bons. A política ficou para os maus, isso é uma estética. Nós não podemos aceitar isso. Se você está aqui, você não pode aceitar isso. Esse é o primeiro ponto, ciência política. Temos um outro ponto, a ciência em geral. Durante séculos, a ciência foi vista como algo para se aperfeiçoar a vida, se buscar a verdade e se alcançar o bem. Era aquilo que ajudava as pessoas a plantar, a fazer seus tecidos e se vestir. A ciência tinha uma finalidade. De repente, a ciência virou um monopólio de universidades, coisa que inclusive do final da escolástica. E uma verdade que era buscada por todos, e esse negócio de diploma não tinha grande importância, os diplomas começaram a criar pessoas que tinham graus maiores do que outros, eram doutores, eram mestres, e essas pessoas obviamente divergiam. Um falava uma coisa lá na Prússia, outro falava uma coisa ali na França, outro falava uma coisa na Grã-Bretanha, e de repente essas coisas não se encontravam. Quer dizer, e qual é a verdade? Quer dizer, bem, cada um tem a sua. Começou um grande problema aí.
E aí nós começamos um grande problema, quando dizem, não é bem que existe uma verdade, mas cada pessoa pode chegar a uma verdade, a verdade é relativa. Então, não demorou muito alguém concluir que, na verdade não existia. Alguém que está dizendo para você que a verdade não existe, ele está pedindo para que você o considere um mentiroso. Porque até para dizer isso precisaria ser verdade. Ou não? Não é? A verdade não existe, é verdade? Não sei, né? Não sei, pode ser que não seja. Então vai ver que ela existe. Então, nós temos um outro problema, que a ciência começa a ter uma deturpação, ou pelo menos um esvaziamento moral. Onde não há verdade, não há espaço para a moral. Há um espaço para digamos assim, os interesses. Não tardou para que isso interferisse na ética. Nós também tínhamos preceitos éticos. O que significa ser ético? O que significa ética? Ética vem de uma palavra grega chamada arete, que significa perfeição. Qual é a perfeição do microfone? Fazer com que todo mundo escute aqui. Qual é a perfeição da câmera? Captar uma boa imagem. Qual é a perfeição do homem? Essa é a ética. Um homem que busca ser virtuoso, um homem que preza pelas 4 virtudes básicas de Aristóteles: fortaleza, temperança, prudência e justiça. Essa era a forma de ser ético, buscar a perfeição, buscar a virtude. Hoje a gente vê a ética como uma coisa mais normativa. É simplesmente, ou quando não é de uma categoria, ética médica, ética advocatícia, no mínimo algo que você não deve fazer para ser antiético. É o mínimo que se pode exigir de alguém, e não o máximo, como sempre era vista a ética. Mas ora, se não há verdade, então cada um pode ter também sua forma de ética, cada um pode se guiar pelas suas satisfações, pelos seus prazeres, enfim. Não quero me avançar, mas eu vou contar uma história para finalizar. Quando Karl Marx, inspirado em Hegel, escreveu seu Manifesto Comunista e seus demais livros, O Capital, quando eu estou dizendo inspirado em Hegel, porque essa ideia de uma história da humanidade, em que tudo que vem depois, essa é uma história progressiva, é uma história do progresso da humanidade, de forma que tudo que vem depois é sempre melhor do que vem antes. Essa é a ideia de Hegel. É por isso que pessoas mais conservadoras têm que detestar Hegel, mas têm que estudá-lo para entender isso. Porque quem garante que o que vem depois é melhor do que o que está? Nada garante. Inclusive o mundo é prova disso. Então, essa ideia é uma ideia... E o Marx, pegando Hegel, ele diz: então nós chegaremos à perfeição. E nessa perfeição há alguns passos, e ele se legitimou a dizer qual seria esse passo. Primeiro, ele disse que só quem poderia cumprir esses passos e poderia perceber essa verdade era um proletário. Marx, com isso, ele fez a maior paralaxe cognitiva do mundo. Eu vou te explicar o que é isso. Ele disse que só quem poderia perceber a verdade eram proletários, sem que ele fosse. E ele estava dizendo que ele percebia. Ele não era um proletário. E aí, Marx escreveu dizendo, então os passos fazer uma tomada de armas do Estado, e a partir dessa tomada dividir os meios de produção entre esse proletário, e a partir disso nós destruiríamos o próprio Estado e haveria a sociedade comunista. Nos livros do Marx, ele inclusive dizia que existiam sociedades prontas e outras não. Por exemplo, ele dizia que a América, a África, o Japão não eram sociedades ainda prontas. Claro, porque não tinha indústria. Quando não tinha indústria, não tinha industrialização, não tinha proletário, não havia esse apocalipse do capitalismo para que houvesse isso. Eu vou já explicar onde é que eu quero chegar. Assim que houve a Revolução Russa, vários alemães dizendo, caramba, será que está acontecendo lá? E uns 20 anos depois da Revolução Russa, eles foram até a Alemanha para ver como é que estava. Poxa, em qual grau de avanço daquelas metas do Marx essa sociedade chegou. E quando eles chegaram lá, eles viram de fato uma ditadura, mas não era uma ditadura do proletário, era uma ditadura de um partido, um único partido. E ele viu que dentro do próprio partido havia escalonamento, havia pessoas mais importantes do que outras, que recebiam umas ordens das outras, e as pessoas estavam mais pobres, e o partido é quem se locupletava e vivia num luxo absurdo, como fosse um czar. E ele sabia, então tem alguma coisa errada aqui. Como é que a gente consegue quebrar a economia, tomar os meios de produção, mas o que a gente vê não é o fim do Estado, é o contrário, é um Estado ainda maior que não tem nenhuma meta de acabar. O poder deles aí dura por muito tempo, e durou. Voltaram para a Alemanha e começaram a pensar, a gente precisa fazer alguma coisa, onde é que está o erro? E eles investigaram e disseram, bem, se o erro não está na economia, está em outra coisa.
e eles elegeram outras duas coisas para quebrarem, antes de quebrarem a economia e chegarem ao poder e depois dividirem a sociedade. Nós temos mais dois problemas além da economia burguesa. Existem outras coisas que os burgueses levam muito em conta e que precisam ser quebradas. Uma delas se chama igreja e a outra se chama família. Então, junto com economia de mercado, igreja e família, esses passaram a ser os três pilares alvos do dia a dia de um socialista. Então veja, não é só economia de mercado, tem mais duas aqui, família e a igreja. E tudo que eles fizeram, a partir daí, inclusive nascendo a partir da década de 30, um negócio chamado Escola de Frankfurt, foi mirar o patriarcado, a autoridade. Da onde vem o senso de autoridade? Da onde vem esse escalonamento? Vem da família. Vem do pai que coordena uma esposa e seus filhos. É um pai que diz para o filho que algo é errado e que algo é certo. Coisa que Rousseau detestaria. Porque ele dizia que o homem é corrompido pelas instituições da sociedade. De forma que uma criança é mais pura e melhor do que um adulto. Logo, o que o adulto tem para ensinar uma criança? Veja que risco isso. Essa família precisa ser agredida. E essa família vem sendo agredida diariamente. E há muito tempo. Coisas como heterossexualidade, criança sendo ensinada em casa, isso é um absurdo. Ela tem que sair o mais rápido possível para ser ensinada ou numa escola pública ou numa escola privada, mas com o currículo do MEC. Ela precisa sair de casa e passar o mais tempo possível dentro da escola. Então, uma proposta de escola integral, perfeito. Porque quanto mais tempo ela passa longe dos pais, não faz 2 dias que a Marilena Chauí diz sobre os pais, que os pais são um grande risco aos seus próprios filhos. Então nós temos que afastar as crianças o mais rápido possível desses pais. Então foi aí que nasceu o feminismo, foi daí que começou a gente colocar mictório em alguns lugares e dizendo que aquilo ali era arte. Foi um monte de gente inflamando histórias contra espiritualidade, contra a igreja principalmente. Nós temos que dizer, não são todas as religiões que são diretamente afetadas. Existe uma que se chama cristianismo, essa sim, é afetada e é alvo direto e o tempo inteiro das políticas socialistas. Então, o que eu estou tentando trazer? Nós temos um retrato, mas esse retrato tem uma vida, esse retrato tem uma história, esse retrato tem uma alma. E essa alma é de como chegamos a esse retrato. E esse retrato vem exatamente de uma política de cultura. Porque eles perceberam que não é simplesmente tomar os meios de produção, nós temos que dominar a cultura. E a forma de dominar a cultura é acabando com a cultura que fez com que as pessoas chegassem até aqui, porque ela está toda errada. As pessoas precisam aceitar outra cultura, a cultura de que o feio é melhor do que o belo, que o imoral é melhor do que o moral, que o correto é melhor do que o errado, ou desculpa, que o errado é melhor do que o correto, que a ética, cada um diz qual é a sua, que os filhos são melhores do que os pais para se autoeducar, que nós não precisamos de uma família, que nós não precisamos de uma sexualidade, que isso é errado, é coisa da sua cabeça. Se eu disser agora que eu sou uma mulher, já está valendo. Valeu, né? É mais ou menos isso. Então, são coisas como essa que eu quero trazer ao debate de como nós fazemos com que esse retrato passe a ser afetado com a contracultura. Vocês estão entendendo? Como nós vamos afetar essa contracultura para que esse retrato seja mudado? Para que as pessoas entendam que, antes de que impostos são ruins, que ela entenda que o Estado na minha vida é ruim, antes de tudo. Que o Estado dizendo como eu educo meus filhos é ruim. Eu estava certo ou não estava certo? Quando eu falei assim, gente, aguarde um pouquinho mais que vocês não vão se arrepender. É uma palestra muito legal, rica. É um debate, esse tipo de debate que para muitos de nós aqui é enriquecedor, porque a gente não tinha esse discernimento que a Letícia e o Saldanha têm, certo? Possuem, né? Então é importante, o Novo vai fazer isso, se compromete a fazer esses vários outros momentos disso daí. Particularmente nós estamos aí viabilizando trazer um instituto para cá, com ideias liberais para cá, para Fortaleza, justamente para promover cursos de extensão, de formação, etc., pós-graduação, justamente para Fortaleza ser digamos assim, o nascedouro, né? Já é do Nordeste. A percepção é que Fortaleza é a capital mais
liberal, digamos assim, com a ideia, com o estudo, pessoas que querem aprender, querem conhecer e querem implementar as ideias liberais. Isso é importante. Eu queria finalizar pedindo ao Ivo, que é o líder do novo aqui no estado do Ceará, a vir aqui só para finalizar. Ivo, venha. Tá. Então, agradecer a presença de todos, aqui estendido da hora, né? Isso é um esforço nosso, todos nós somos voluntários aqui. Eu fui a São Paulo, fui lá no Instituto Miss Brasil junto com a Letícia, lá conversar com os meninos lá, para, olha, a gente quer que vocês estejam lá no Fortaleza, e eles vão dar um maior apoio para a gente nesse sentido. O Novo precisa de vocês enquanto filiados. Quem não é filiado, por favor, se filie, vocês são bem-vindos, tá? Mas não é bem-vindo só para ser contribuinte, não. É bem-vindo para trazer as suas ideias, para vocês também implementarem as ideias de vocês junto conosco, e que nós amadurecemos essas ideias e implantamos junto com os políticos que com certeza nós vamos ter que colocar aí nas próximas eleições.